Estamos de volta aqui no canal do Lessa, falando do belíssimo CT Carlos Castilho nesta segunda-feira, pós-vitória no Fla-Flu, e uma segunda-feira marcada por entrevistas coletivas, por apresentações aqui no CT. Hoje foi dia da gente ouvir pela primeira vez de fato, né, numa coletiva, né, de apresentação, Guilherme Arana e James, os dois primeiros reforços que chegaram aqui no CT Carlos Castilho. A tendência que ao longo da semana Savarino também conceda entrevista. Ele deve ser regularizado pelo Fluminense hoje ainda, para já ficar à disposição para o jogo contra o Grêmio, depois para o clássico contra o Botafogo também. É outra novidade que a gente vai ter ao longo da semana, mas o papo aqui hoje foi com esses dois reforços que chegaram e já chegaram jogando, né? Arana titular ontem no Fla-Flu, James também jogando muito bem, fazendo a dupla ali com o Freitas. Jogadores que chegam e que criam na gente realmente uma expectativa de que serão importantes aqui para o time ao longo de 2026. Vou trazer a palavrinha deles, além de outras notícias e outras informações importantes. Se você puder, sempre pedindo, né, para dar aquela moral, deixar aqui o seu like, se inscrever no canal do Lessa, seu comentário também, né, muito importante, todo mundo que está chegando aí, naquela segunda-feira de paz, de animação pós-vitória. Então não se esqueça, porque isso ajuda demais, tá? Antes de trazer aqui a palavra deles, a gente já falou hoje pela manhã sobre Kevin Serna, que tem um acerto já de renovação de contrato com o Fluminense para assinar esse novo vínculo até o fim de 2028, depois de uma tentativa de negociação com o Boca Juniors, que acabou não dando certo. O Fluminense não aceitou a proposta e o Serna deve assinar hoje ainda com o Fluminense, deve assinar hoje ainda o contrato. A tendência é essa. A gente pode ter um anúncio aí nas redes sociais do clube muito em breve, ele permanecendo até 2028, que na verdade é um acréscimo de contrato que você faz também para dar um reajuste salarial, né? Um jogador que chegou aqui vindo do futebol peruano, portanto não vinha de uma grande equipe no cenário sul-americano, e aí existe uma defasagem que vai ser compensada de alguma forma neste novo contrato. E quando você tem clubes como o Boca Juniors, por exemplo, brigando pela sua contratação, é natural, normal que o clube também se proteja desse assédio, e aí o Serna terá esse vínculo estendido com o Fluminense até 2028, tá? Isso tudo vem depois de 2 jogos animadores, os 2 primeiros jogos dele na temporada, fazendo 2 gols contra o Nova Iguaçu, fazendo um jogo ontem, mais uma vez um gol em Fla-Flu. Para ele, sem dúvida alguma, é muito importante começar a temporada dessa forma. Para ele não, para a gente, para todo mundo, né? Então Kevin Serna até 2028 no Fluminense, anúncio muito em breve, talvez hoje ainda o clube vai divulgar todas as informações, tá bom? A gente vai também falar ainda sobre o jogo de ontem. Essa vitória do Fluminense, ela deixou o Flamengo numa situação muito incômoda no Campeonato Carioca, porque eles já tinham um jogo a mais. Aliás, um jogo a mais em relação aos demais, porque eles estrearam antes, devido à questão de calendário. Então o Flamengo tem mais um jogo pela frente. E aí, na frente deles, tem Madureira, tem Boa Vista, tem Nova Iguaçu, todos esses times com 2 jogos. Inclusive o Nova Iguaçu ainda joga nessa rodada. Então é real a situação do Flamengo. O próprio Felipe Luiz falou ontem em entrevista coletiva, é real a possibilidade deles terem que disputar ali o famoso, o fatídico quadrangular do rebaixamento no Campeonato Carioca. Algo absolutamente inimaginável quando a gente teve ali o desenho desse novo formato de competição. Certamente a federação não está preparada para isso, então já até comentei rapidamente sobre essa questão. Os times que estão aí brigando contra eles, olha, é bom ficar de olho, porque a arbitragem pode trabalhar firme aí nesses próximos jogos, tá? Mas realmente, a possibilidade é grande. Essa vitória ela causa um estrago muito grande para eles. Uma pena que o Boa Vista ontem não pontuou, se tivesse empatado ontem contra o Vasco já teria ajudado, mas infelizmente perdeu. De qualquer forma, o cenário é muito interessante. É muito interessante saber que essa rodada pode contribuir para o Flamengo ter que jogar esse quadrangular, o que obviamente para eles é uma humilhação, né? Eles não esperavam, o Campeonato Brasileiro não serve para nada, é um lixo, é uma porcaria. Pois é, né? Você imagina, o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Carioca, você imagina dentro de uma competição como essa, você não só não vencer, como ainda disputar esse quadrangular de rebaixamento. O Flamengo não vai cair para
de Série B do Carioca, pelo amor de Deus, isso não vai acontecer. Mas só de estar ali nessa situação já é algo absolutamente inesperado e inimaginável. E é claro que a gente, né, não é problema nosso, a gente quer ganhar o Campeonato Carioca. Ah, mas é o Campeonato... Gente, não tem jeito, chegar numa final contra o rival, é claro, todo mundo quer ganhar. E o clube tem que trabalhar para ganhar mesmo. Qualquer competição, ainda mais quando você está enfrentando ali rivais direto aqui no Rio de Janeiro. Então, prevejo alguns jogos emocionantes aí pela frente nesse sentido. Problema que Zubeldia, sua comissão técnica, lá Zubeldia que está prestes a voltar a comandar o Fluminense à beira do gramado, já muito em breve vai voltar, corrigir essa questão da bola aérea, que é um problema que está assolando o time nesses jogos iniciais do Campeonato Carioca. Eu já comentei sobre isso aqui, não dá para normalizar tomar gol dessa forma, então eu espero que essa situação seja muito treinada e a gente, obviamente, vai depender de uma atuação forte dos zagueiros para resolver essa questão. E falando em zagueiros, hoje James concedeu entrevista coletiva aqui no CT, cara, muito na dele, muito tímido. Ele falou, é a primeira vez na carreira que eu concedo uma apresentação oficial, né, diante de tantos jornalistas, porque lá no Mirassol, por mais que o time tenha feito uma grande campanha e tenha se destacado e tal, não tem a quantidade de jornalistas e imprensa que tem aqui, a cobertura, todo aquele assédio ali da imprensa. Ele realmente não está acostumado. Ele vem de clubes muito pequenos. Então, uma realidade que ele vai ter que se adaptar. Ele falou, cara, se eu puder fugir, eu vou fugir. Eu prefiro jogar do que dar entrevista. Mas não tem jeito, faz parte do protocolo. O James falou ali, e antes dele tinha falado o Guilherme Arana. E o Arana, eu vou trazer aqui 2 trechos rapidinho dessas entrevistas deles. E o Arana falou sobre a situação do Hulk. Os atleticanos ficaram putos lá, porque ele meio que falou que puder ajudar para trazer o Hulk para cá, ele ajudaria. Ele acha que a situação agora está mais complicada, mas pela fala do Arana dá para ver que é um negócio que ainda está inacabado, sabe? Pelo jeito que ele falou, dá para ver que é uma situação que, cara, se mudar, eu tô aqui para ajudar. E também fiz uma pergunta a ele sobre a questão de como ele chega para o Fluminense, vendo que o clube nesses últimos anos vem brigando por títulos e ele sai de um Atlético que chegou a 2 finais, perdeu, isso gerou um desgaste muito grande. Ele mesmo falou que precisava mudar um pouco de áreas, ele respirar novas áreas. Então vou trazer um trechinho aqui dessas coletivas para vocês. Cara, minha conversa com o Hulk, da estrutura ele já conhecia, porque acho que foi ano passado, a gente veio jogar contra o Botafogo e a gente treinou aqui, né? E então a gente já conhecia as instalações do clube, né, do Fluminense. Na verdade, eu acompanhei essa novela do Hulk igual vocês, né? Se vai e vem. Acredito que ficou um pouquinho difícil pelo que ele fez ontem. Mas todo mundo sabe da capacidade dele, do jogador que ele é, um amigo que o futebol me proporcionou. Mas assim, a mesma novela que vocês acompanharam, foi o que eu conversei com ele, sobre o interesse ou não. Mas eu até comentei numa entrevista que no meio do ano ele poderia assinar o pré-contrato, né? Os atleticanos ficaram bravos comigo, mas as decisões quem toma é o Hulk, ele e o staff dele, né? E a gente está aqui para ajudar, caso ele tenha alguma dúvida ou queira perguntar algo. Eu estando aqui, por ser próximo dele, ele pode me ligar que eu vou falar super bem do clube. E é um jogador que iria nos ajudar bastante também. Exatamente. Hoje em dia você tem acesso a tudo, né? Tenho diversos colegas que eu já joguei junto aqui no Fluminense e só passaram referências boas. E eu sou um cara que, né, gosto de disputar, gosto de estar brigando por títulos, né? E pelo grupo que a gente tem, com jogadores com muita experiência, características boas, acredito que vamos brigar, né? Vamos dar trabalho esse ano. Mas com os pés no chão sempre. E sim, eu vi o projeto, né, vi o elenco que o Fluminense tinha. O Fluminense sempre foi uma camisa muito pesada, muito grande,
e sempre foi muito difícil jogar contra, né? E nos últimos anos demonstrou, né, a sua grandeza, né, sendo campeão dos Libertadores, semifinalista de Copa do Brasil, campeão carioca também. E nós jogadores, quando vai fazer uma mudança, a gente estuda o elenco, estuda a cidade, não precisa estudar porque a gente já conhece o Rio, né? Já quando eu tive folga em Minas, eu já conheci o Rio, vim aqui nas praias e tal. E a gente estuda, né? E comigo não foi diferente. Peguei referências de amigos que já joguei junto, amigos que fora do futebol que moram aqui no Rio, né? Como que funcionava. Então, praticamente eu já sei, estou bem instalado, sei muito bem como que funciona aqui. E como eu falei, o Fluminense, pela sua camisa, sua grandeza, né? Essa evolução a gente já esperava. Cara, sobre jogar na direita e na esquerda eu não vejo dificuldade. Onde o professor me colocar ali, eu tô à disposição. Mas nos últimos 2 anos eu joguei pela esquerda. Até esse jogo de ontem teve um tiro de meta pra nós e eu acabei indo pro lado esquerdo. Depois que eu lembrei que era o lado direito que eu tava nesse jogo, que fazia muito tempo que eu não jogava pela direita. Mas não vejo dificuldade não. E minhas características, eu sou um zagueiro rápido, sou bom na bola aérea. Gosto do jogo curto, de tentar sair jogando, gosto de fazer a cobertura da defesa. E é isso. Um dia, muito obrigado. Cara, é claro que jogar com o Thiago Silva seria um privilégio enorme. Um cara que é referência para todo zagueiro, um ídolo no futebol. E muito feliz de ter vindo, de estar no Fluminense. Thiago Silva é um zagueiro insubstituível. Ele tem uma história linda no futebol e eu espero ter minha história no Fluminense e ter uma trajetória linda também. Tá aí a palavra do Arana, do James também, eles concedendo essa entrevista que é sempre muito bom. Voltando aqui ao CT, na primeira vez de 2026, tinha um bom tempo que eu não vinha aqui no CT e é sempre muito bom estar aqui com vocês. 2 jogadores que a gente espera que, se Deus quiser, serão muito importantes. Acho até que titulares têm grandes possibilidades, grandes chances para isso. A tendência é essa, vai depender de como as coisas vão se desenrolar, como vão acontecer ao longo do ano, de como o Zubeldia vai aproveitar esses jogadores, mas tanto no James quanto no Arana, eu vejo 2 atletas que vão acrescentar bastante esse time ao longo da temporada. A gente volta com muito mais informações e muito mais notícias para vocês aqui no canal do Leste, como sempre, em cima do lance, lado a lado com o Flu. Deixa o like e não se esqueça, tamo junto, valeu!